A outra questão que eu queria levantar, que já agora tem a ver com o nosso tema de hoje. De que estamos a falar hoje? Hoje vamos falar do Dia dos Heróis Moçambicanos. Dia 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. Que todos nós, já, pelo menos eu, ouço falar desta data pelo menos há mais de 40 anos, quando foi estabelecida. Então, significa que é momento sério este de não só de refletir. A gente tem visto muita gente a escrever todos os anos muitos artigos, muitas reflexões, muitos debates, muitos seminários, muitas conferências, né? Que boa parte dos nossos académicos gosta muito de fazer essas coisas, mas às vezes nos falta uma ação concreta, falta-nos uma atitude concreta em relação à percepção que nós temos, depois da reflexão, qual é que é a atitude concreta que nós tomamos em relação a isto. Isto aqui é extremamente importante. Bom, mas primeiro eu preciso dizer o seguinte. A história de Moçambique, essa história que foi escrita e que nós até conhecemos a partir dos livros do ensino primário, secundário até universitário, esta história está mais do que sabido por todos que não é a verdadeira história nacional. É a história que representa o ponto de vista daqueles que se consideraram vitoriosos ou vencedores da chamada luta de libertação nacional. Isso está mais do que claro, já existem várias evidências aí, se formos a falar, por exemplo, da morte de Eduardo Mondlane, tudo o que foi escrito nos nossos livros escolares, vocês sabem que 90% foi tudo falso, não é? E isso, hoje há muita evidência histórica, muita investigação que mostra isso. Sabemos, por exemplo, que em relação a Alberto Chipande, que diziam que é o homem do primeiro tiro, sabemos que isso é totalmente falso, é uma ilusão, uma utopia, é uma narrativa mais imaginativa que outra coisa. Aliás, ainda em vida, alguns generais da própria Frelimo já vieram desmentir o próprio general Chipande. Portanto, existe muita coisa que foi escrita ao longo deste período que nós consumimos que não corresponde à história verdadeira deste país. Ainda me recordo, por exemplo, quando o general do voo rasante, o general Jacinto Veloso, que escreveu esse livro, Memórias de Voo Rasante, ele foi, digamos, entrevistado por um jornal nacional, se ele ia considerar hoje Urias Simango como reacionário. Vocês lembram-se que a gente cantava essas músicas? Simango reacionário. Então perguntaram ao Jacinto Veloso se hoje ele ia considerar Urias Simango reacionário. Jacinto Veloso disse, hoje eu não posso considerar Urias Simango um reacionário. Está a ver? Então a história que nós bebemos ontem, hoje não representa a mesma coisa. A história que era verdadeira ontem, hoje pode ser história falsa. O que importa é que cada geração deve assumir o seu papel, deve assumir a coragem e a ousadia de redefinir a história em função da pesquisa, das novas descobertas, mas também não só, em função dos novos valores, das novas ansiedades e do novo projeto de sociedade que a gente tem. Por exemplo, hoje, a nossa visão não é nada de luta de libertação nacional. Não é essa a visão dos jovens hoje. Aliás, mesmo dos nossos pais mais velhos, já não é esta perspectiva de sociedade que tem. Hoje, os valores supremos são da liberdade. Os valores supremos hoje são da democracia. Os valores supremos hoje são dos direitos humanos. Os valores supremos hoje são do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da educação. Então, os heróis de hoje já não vão ser aqueles heróis que pegaram a arma, estiveram na mata e dispararam muito. Não. Os heróis de hoje vão ser aqueles que terão maior empenho, maior luta na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos, na defesa do desenvolvimento econômico, na defesa da verdade, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Esses é que são os novos heróis. Esses são os heróis de hoje, porque estes são os novos valores, estes são os valores que a sociedade atual anseia e luta por isso. Mas afinal de contas, o que é um herói? Um herói, afinal, o que é? Há muita literatura, muito debate acadêmico. Mas a parte que eu mais gosto é que o herói é aquele que
se autossacrifica fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, até emocionalmente, em defesa de valores nobres de uma sociedade, de uma nação. Isto é, aquele que se coloca numa espécie de automartírio em defesa do bem comum. Tanto você, quando dá tudo de si, até esquece a sua família, esquece a sua vida, empenha-se com todo o litro, com todo o sangue, com todo o suor, para o bem da sua nação, você pode ser considerado um herói. Os heróis que a gente dizia de ontem, a lista dos heróis, estão-se a sacrificar por esta nação? Estão a fazer um automartírio por esta nação? Estão a esquecer a sua família, a sua vida, os seus bens em defesa do bem comum?